A espuma que a gente vê dando maior resultado é o Pebax. Pebax que é uma marca, né, Rodrigo? Isso, é uma marca registrada. Mas tem marca de tênis que usa esse tipo de espuma e não fala da marca, porque senão você tem que pagar royalties, Rodrigo. É, como se fosse um genérico, né? Então você tem lá o. Pode falar o nome de remédio aqui, Edu? Você tem lá o aspirina e você É o tem. da Medley, É, e você da tem um CIMED. que vai ser mais barato, mas é o mesmo princípio ativo. Então muitos tênis utilizam Piba, então não Pibax, Piba, que é uma espuma semelhante. Só que cada indústria química tem lá o seu segredo industrial. E o que a gente vê não é igual. Nem toda entressola de Piba vai ter o mesmo resultado, porque a gente tem lá diferentes tipos de processo, como é a espuma obtida, como ela é inflada. Então, isso vai proporcionar, mesmo dentre os tênis com essa tecnologia, que a espuma hoje em dia é a mais nobre que a gente tem no mercado, você tem sensações diferentes. Nem todas elas acabam entregando o mesmo nível de amortecimento e também de retorno de energia. Vamos lá. Top 5 melhores super espumas da atualidade. Acho que foi a primeira lançada e até hoje continua sendo líder do mercado, é o Zoom X da Nike. Aliás, a Nike foi encontrar essa espuma aqui que desenvolvia, uma indústria que desenvolvia para a indústria automotiva. Não tinha nada a ver com tênis. Ele assim, ó, gostei dessa espuma. Que tal colocar num tênis e ver no que dá? E realmente foi o que trouxe todas as outras marcas a desenvolver uma espuma diferente. Leve, com um alto nível de amortecimento e também retorno de energia e aquele efeito, ó, você ouve toda vez que você bate no tênis. Segundo, acho que é do Evo One. A gente não pegou o Evo One, peraí. A gente não pegou o Evo One, que não é uma espuma de piba. Na verdade, ele é é como se fosse um EVA supercrítico sem compressão. É uma nova fase, talvez, né, dentre as espumas de tênis de corrida, que é você trazer uma espuma que não foi feita sob compressão. Isso faz ele ficar incrivelmente leve. É o tênis, né, de competição hoje mais leve do mercado, 134 gramas. Só que é um processo muito caro, né? Então ele foi lançado aqui no Brasil por incríveis R$ 4.000 em função, né, dessa nova tecnologia de você inflar a espuma. Já ouvi dizer, não sei se é história real, que esse processo é perigosíssimo. Eles fazem, tipo, no interior lá da China, Eita, no meio das montanhas, porque é um processo bem perigoso, assim. Essa expansão dessa espuma é bem complexa, né? Dificilmente ele vai fazer no meio de uma cidade. exato. E também, assim, não só você aumenta o custo por ser um processo ainda experimental, porém a durabilidade diminui ainda mais. As espumas de piba, elas normalmente não têm uma durabilidade tão alta, mas essa daqui a Adidas divulgou que é um tênis que dura apenas um ciclo de maratona. É um treino e uma prova. Não é nem um ciclo, Rodrigo. Imagina, você comprar um tênis de R$ 4.000, você usar ele apenas 2 oportunidades. Bizarro. Terceiro tipo de espuma, Rodrigo. Quem você acha que tá bem? Olha, uma espuma que Platform Flash Turbo Plus? eu acho que porque agora a ASICS ela mudou a base do material. Antes a gente tinha uma espuma feita em nylon, que era desenvolvida pela própria ASICS, e agora é um PIBA. Então, né, a ASICS se rendeu, trouxe então um material diferente e aumentou o nível de amortecimento e também deixou o tênis mais leve, né? O super tênis da marca já pesava ali em torno de 200 e poucas gramas, agora está pesando 185 gramas aqui no tamanho que eu não tenho. Realmente é um tênis muito leve e que agora vai proporcionar também mais retorno de energia e mais amortecimento. Eu acho que no quarto lugar, o Mizuno Energy Light Plus. O Energy Light Plus é uma espuma que, além de ser um PIBA, ela também é sustentável, né? A Mizuno tem toda essa preocupação, né? Com a questão dos tênis, o descarte. Então, ela usa um material mais orgânico e, ao mesmo tempo, também muito eficiente. E é uma espuma que se conecta tanto com a placa quanto com esse formato arredondado. Então, acho que funciona muito bem. E nossa quinta espuma? Quinta espuma, eu gosto muito da espuma da New Balance, né, do Super Competitive E4. Agora também, né, a primeira vez que a New Balance traz o PIBA dentro da Esse aqui é entressola. 100%, né? Esse é 100%. No momento que gravamos esse podcast, é o único tênis da New Balance que tem 100% PIBA, né? E o que a marca vai fazer agora é trazer blends. Então,
né? Espumas que tem uma adição de PIBA, como é o caso do Rebel, que tem 20%, o Supercomp Trainer, que vai chegar, né, no segundo semestre aí, o V3, ele vai ter alguma adição de PIBA, acho que não vai ser 100%, senão se O aproxima Rebel muito. é 20, eu imagino que será, vai ser um pouco mais, vai 30. Então ela vai progredindo, porque o PIBA, assim, ele deixa o tênis mais leve, deixa mais macio, deixa mais responsivo, porém você perde durabilidade. E Pra um tênis, estabilidade. pra um tênis de treinamento não é legal, você tem um produto que vai durar muito menos. Para competição, ok, a pessoa normalmente reserva o tênis apenas pro dia da prova ou para um treino eventual. Agora, para um tênis que você vai usar direto no seu treinamento, aí sim ele tem que ter mais durabilidade. Agora as outras espumas, eu acho que talvez seja de uma geração anterior. A da própria Olímpicos, né? Uhum. O NTX, ela é muito boa, só que me lembra um pouquinho mais da Saucony do Endorphin 1 e 2, né? Isso, ela é um PIBA, só que é um PIBA diferente, é um PIBA granular. Você até vê os grãozinhos aqui, É. é um negócio diferente de uma espuma que ela é contínua, ela é feita de né, como se fosse uma partícula só. E aí o que acontece? Quando você tem várias pequenas partículas, o efeito, né, todo aquele retorno de energia, ele acaba não sendo linear, ele não vai para a mesma direção ao mesmo tempo. Então você sente um pouco menos do efeito, então um pouco menos do retorno de energia, mas ainda assim, é um material muito leve, né, o Corre Supra apenas 217 gramas no tamanho 41, então tênis de Parece um competição. isopor. Realmente, né, você pega ele na mão assim, parece que ele é oco, e com isso, né, você tem então, né, uma tecnologia que ela chega próxima ao que a gente tinha lá na primeira geração dos super tênis das marcas, só que logicamente é um custo muito menor, né? Então fazer um tênis, né, que utiliza aí uma espuma de primeira linha, ele vai ficar muito caro e a durabilidade vai ficar muito baixa. Eu acho que a maior parte das pessoas que está interessada em comprar o seu primeiro super tênis também pensa em ter um tênis um pouco mais durável e mais acessível. E agora vamos falar das espumas mais comuns, vai, de EVA, mais comum. A gente tem algumas espumas que elas têm injeção de algum gás, né? Por Isso. exemplo, a ON, ela faz uma injeção de gás hélio, né? Que não é assim 100% hélio, galera, porque se fosse, né, inflar 100%, Ele ia fazer uma suspensão. o tênis vai ficar realmente muito caro, porque o hélio é um gás muito caro e você não ia ter, né, condições de ter uma espuma estável. Então o que ela faz? Ela adiciona um pouco de hélio e aí proporciona, né, várias propriedades interessantes para o produto. E o Cloud Boom foi a primeira vez que eles de fato se renderam também ao material PIBA. Então ficou mais leve, ficou mais macio e mais São eficiente. 2 camadas, né? Isso, 2 camadas entre uma placa de carbono e também eles abriram mão, né, dos elementos clouds, né, que antes a gente tinha as primeiras edições do Cloud Boom, você tinha lá ainda aqueles furos na entressola. Esses furos ele ajudam no amortecimento, mas eles não ajudam no retorno de energia. É mais silhueta, estético, né? Então para um tênis de competição mesmo, então onde você realmente quer proporcionar o máximo de eficiência, eles acabaram abrindo mão e fazendo um tênis mais tradicional que a gente vê com as outras marcas. E a Puma tem com injeção de nitrogênio, né? Nitrogênio, A gente chama nitro. Exatamente. Nitro Elite. O nitrogênio concorre com o gás carbônico, né, o CO2, para ser o gás mais utilizado para injeção de entressolas. Então, vai muito da indústria ali, né, de cada uma, que quer utilizar, mas a infusão de nitrogênio tem utilizado muito, assim, a gente vê muito, né, em espumas mais nobres, utilizando o nitrogênio, porque você consegue propriedades superiores, consegue mais leveza e também mais retorno de energia. Que as pessoas têm que entender que por trás de uma criação de tênis tem muitas coisas, né? Então, a gente tá falando de química, é física, é biomecânica, é a parte comercial, é a parte de produção, né? Então tem muita coisa que envolve um tênis, né, Rodrigo? Exato. E assim, é um mercado em expansão. A gente, no início lá, né, quando ainda tinha poucos modelos, o que a gente via é que, realmente, o mercado de super tênis, né, tênis de placa, ele era muito pequenininho. Ele tem crescido demais. Muita gente já teve a oportunidade de experimentar e muita gente quer ter o seu primeiro tênis de placa, porque são coisas bem diferentes. Assim, um tênis comum, né, a gente está acostumado aqui a testar diversos tipos de produto. Depois que a gente sai de um período utilizando um tênis de placa de carbono e volta para um tênis sem essa tecnologia, a gente sente, assim, um baque muito grande. Não, só que, logicamente, né? Aqui a gente está para testar os produtos, a gente precisa saber, né, as diferenças de tecnologia, mas eu acho que para a pessoa que vai investir o dinheiro dela no produto, e aí a gente já tem tênis sem placa, custando mais de R$1.000, ela já está considerando, olha, se eu colocar de repente um pouquinho a mais, 100, R$200, já leva um tênis de placa. E aí eu vou ter
um diferencial mesmo. Eu acho que o pessoal que é entusiasta da corrida acaba sendo um objeto de desejo. Agora falando das camadas de espuma, né? Tem tênis que ele é inteiriço, né? Uma peça só. Mas como a gente tem a presença da placa, eles acabam fazendo esse sanduíche que a gente falou. Algumas marcas, elas preferem usar 2 tipos de dureza, né? Uma dureza superior e uma dureza inferior. Muito por questão de estabilidade e durabilidade. Isso faz com que, em alguns modelos, acabe meio que diminuindo o amortecimento, né? Aumenta a durabilidade, perde o amortecimento, aumenta a durabilidade, você pode ganhar em estabilidade, mas aquela sensação de corrida pode acabar mudando, né? Exatamente. Aqui no Rebellion Flash, por exemplo, a gente tem uma diferença disso. Na camada de cima a gente tem o Energy Light Plus, então é a super espuma. E na parte de baixo é o Energy, que é um EVA mais comum. Então você sente ao toque que ele é um material mais firme. O que acontece? Ele estabiliza melhor a placa. Então você tem, né, uma sensação, vamos dizer assim, um pouco mais previsível do tênis do que você tem no Rebellion Pro, que é realmente um tênis realmente mais performático. E isso faz o tênis ficar com menos amortecimento, de fato, né, um material um pouco mais firme. Também o tênis fica mais pesado, então ele pesa cerca de 50 gramas a mais, né, do que o super tênis. E você também tem, né, então, o fato de você ter menos eficiência, né? Você tem menos espuma te impulsionando, né? Então, você tem menos gente ali te ajudando. Só que com isso, você tem um tênis bem mais durável, mais amigável e, logicamente, mais barato. Você tem, por exemplo, no Fast R, o nitro na parte superior, mas tem um EVA, uma camada inferior aqui, que até aumenta a durabilidade, mas você perde totalmente o amortecimento, né, do tênis, né? Exato. E também faz ele ficar um pouco mais pesado, né? Uma coisa que a Puma pode rever para as próximas edições é tentar reduzir o peso, né? Porque em super tênis o peso importa demais, né? A gente pode aí falar assim, para um corredor amador, de repente está começando na corrida, um tênis aí de 250 ou 300 gramas não vai fazer tanta diferença assim. Agora, para um atleta de elite... Não, imagina a Molly Seidel, ela deve ter 1,55 m, correndo uma maratona. Meu, qualquer 20 gramas vai fazer diferença para ela. Exatamente, né? Alunos de física aí, vocês lembram, né? Energia é, aliás, a força que você faz é a massa vezes o deslocamento. Se você pega uma massa pequena, um deslocamento de 42 quilômetros, você vai ter um gasto de energia bem maior. Então, sim, peso faz muita diferença, principalmente porque no tênis você está lidando com a extremidade. Então, você tem torque relacionado também. Então, isso proporciona para o atleta de elite, né, uma diferença muito grande. Então, às vezes, um tênis, como no caso aqui do Evo One, você tem 134 gramas, o simples fato dele ser mais leve do que os outros super tênis já traz um efeito muito grande, uma vantagem muito grande. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!